né, as redações, alguns me mandaram. Eu não corrigi ainda, vou ver se eu tiro um tempinho essa semana, né, amanhã, ou quinta ou sexta, para fazer essa correção e a devolutiva para vocês. Mas hoje eu já vou, quando terminar no final da aula de hoje, já vou postar um novo tema para que vocês sempre estejam lá produzindo. Eu queria a participação de vocês. Gente, o que acharam do tema? O tema estava fácil, o tema estava difícil, deu trabalho a fazer a redação. Os que me entregaram, no caso, os que não entregaram foi porque se assustaram com o tema. Espero que não tenha sido vergonha, né? A vergonha de fazer o texto. Gente, não devemos ter esse tipo de vergonha, né, para fazer um texto, até porque nós somos adultos e nós queremos os nossos... eu fiz, mas não mandei. Fez, mas não mandou. Nós temos que ter os nossos objetivos. E eu, nesse primeiro momento, eu trouxe o tema exatamente para que a gente discutisse esse tema. Lembra que eu trouxe para vocês, falei bastante sobre tangenciamento. Aí eu queria saber de vocês, né, que vocês... Eu não li as redações de vocês ainda. Celivânia disse que gostou. Thalia disse que gostou. Raíssa disse que gostou. Então, teoricamente, esse tema aqui está classificado como um tema médio, né? Médio não, fácil, desculpe. Está classificado como um tema fácil, né? Um tema bom de se falar. Mas, Valto colocou, eu gostei. Não mandei para você porque fui incomodar um amigo que estava me devendo, por favor. Valeu, Valto. É assim mesmo, tem que cobrar dessa forma mesmo. Rapaz, se você está me devendo, então corrija aqui minha redação. É a mesma coisa, está pagando os favores. Mas sintam-se à vontade, viu, gente? Como eu disse, pode acontecer de vocês fazerem e me mandar, eu não respondo rapidamente. Vou pôr no mesmo dia, mas eu respondo, viu? Eu já estou organizando aqui para corrigir essas redações de vocês essa semana. Algumas chegaram pelo e-mail, outras chegaram diretamente no WhatsApp, e eu vou corrigindo. Mas, voltando ao texto, né, voltando à proposta de redação, ela está classificada como uma proposta de redação fácil, né, de se falar, uma proposta de redação tanto quanto boa de se falar, é algo que nós acompanhamos diariamente nas televisões, principalmente nesse período de pandemia, né, essa questão cresceu bastante, esse abuso, né, o abuso infantil, principalmente com a morte de algumas crianças, né, que os pais, adotivos ou não, chegaram a praticar esses atos. Infelizmente, digamos assim, é algo que é um tema para se discutir, é um tema para se falar, mas aí a opinião de professor, a opinião de ser humano, a opinião de pai, eu acho assim, que o cara que chega a esse ponto aí, ele extrapola todas as categorias do cara que não presta. A verdade é essa, sabe? Nesse momento, muitas vezes, eu preferia morar em um país com pena de morte. Tem um cara que praticasse um abuso contra uma criança, a verdade é essa, ele era para ser morto na mesma hora. Em praça pública, para servir de exemplo para os outros. Você pode até estar dizendo aí, visto como o professor é violento. Mas não é que eu seja violento, é porque eu tenho uma filha, criança, e se acontecesse isso com ela, a verdade é essa. Eu era capaz de matar esse caba de dentada. Arrancava os pedaços, bem devagarzinho. Então, Bruna também está com a mesma opinião que a minha, mas, claro, isso não vai acontecer. Eu sei que é algo que não vai gerar, não vai ser rapidamente. Roberta disse que é uma crueldade demais fazer isso com a criança. Ednardo, que eu sou pai, super concordo. Pronto, Ednardo, você sabe do que eu estou falando. Valto concorda comigo. Roberta, com qualquer pessoa, mas uma criança é demais. Ednardo, sei exatamente, então pronto. Então é um tema que a gente discute de início, né? É um absurdo, né, Roberto? De início causam aquele, digamos assim, aquela sentimento de revolta, né? Mas é bem comum, viu, essa questão do abuso, é porque a gente não fica sabendo. Muitas vezes, essas crianças, elas não são levadas a sério, né? Muitas vezes não é divulgado, muita gente não sabe, mas isso aqui é bem comum. Deixa eu só ler aqui o que a Silvânia colocou. Um ser humano que faz isso não merece nenhum tipo de perdão.
mas infelizmente nem todos acreditam na vítima. Quando se é criança, é pior ainda pelo simples fato dela não saber se expressar. É sempre um caso cruel, com certeza. E eu levantaria outra bola, viu Salivânia? Eu não diria nem a questão de se expressar, mas a questão de se defender. Cara, a criança é muito indefesa. É algo muito, muito indefeso. E o cara chegar a esse ponto, quem faz isso não é um ser humano. Era para ter pena de morte para crimes como esse. Porém, as leis do Brasil são frágeis. Infelizmente, Adinardo, eu sempre bato nessa tecla, né? Aqui eu não sou salvador da pátria, não quero mudar o pensamento de ninguém. Aqui a gente entra no debate para realmente, eu quero ver isso aí de vocês, a participação de vocês, a conversa de vocês. É assim que a gente constrói os argumentos. Nesse falatório que a gente constrói os argumentos. Mas eu sempre bato nessa tecla. Enquanto o Brasil não parar e tiver uma reformulação no Código Penal ou na Constituição em geral, não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Infelizmente, esses crimes vão acontecer, as pessoas vão ser presas e logo depois vão ser soltas. Eu vou só citar um exemplo aqui que não é contra a criança, mas é também um tipo de abuso, e que muitas vezes passa despercebido e gera outros crimes. Por exemplo, a violência contra a mulher, que cresceu bastante nesses últimos tempos. Né? É um tipo de abuso, é um tipo de violência também contra a mulher. E tem a Lei Maria da Penha, a mulher incentiva a mulher a denunciar, a mulher denuncia, o cara é chamado, uma medida protetiva. Cara, mas quem é que vai garantir que essa medida protetiva ela vai funcionar? Tem uma pessoa? Não tem, gente, não tem. É tipo assim, eu entendo as mulheres que sofrem violência e não denunciam, porque elas têm medo, porque a justiça não funciona, cara. Não funciona. Então, se você se você denuncia que está sendo agredida, por que esse cara não é preso e fica preso? Não é assim. O cara é chamado, é intimado a depor, dá a sua versão da história e ganha um papel com um limite de distanciamento. Aí eu pergunto, quem é que vai garantir que esse distanciamento vai ser mantido? Não tem como se garantir isso. Então, muitas vezes acontece, vai desencadeando outras coisas, acaba, que vocês veem, se vocês assistem programas de televisão, jornais principalmente, vocês veem que volta e meia, ex-namorado mata ex-namorada, ex-marido mata ex-marido, ex-mulher, e é desse jeito. Tá entendendo? Então, são essas situações. Salivânia colocou assim, eu não consigo falar nesse assunto sem sentir raiva de quem faz isso com alguém, seja criança ou adolescente. Verdade. Imagina uma criança que não entende e não sabe denunciar, né? De denunciar. Sem falar que muitas pessoas não acreditam na mulher e sim no homem, com certeza. Além do abuso físico, sexual, licença. Pode dizer. E nesse caso que você falou, às vezes, muitas vezes, né, as mulheres apanham, passam por tudo que passam e ainda levam culpa, né? Tipo, o povo tem muita mania de dizer assim, mas ela tá nisso porque gosta, ela apanha porque gosta, tá com essa pessoa porque gosta. Mas ninguém sabe, na verdade, o que se passa dentro da casa dessas pessoas, o que se passa na realidade. Eu acredito muito que esses homens, além de não abusarem só fisicamente, abusam psicologicamente também delas, né? Tipo assim, é todo uma bola de neve, assim, se cria e o povo ainda tem a coragem de colocar só a culpa na mulher. E outra coisa, Roberta, e quando os papéis se invertem, por exemplo, quando a mulher sofre um abuso sexual, só um exemplo, muitas vezes é como se a culpa do cara que praticou abuso sexual, ela é amenizada. Por quê? Porque a mulher estava com um short curto, porque a mulher estava com um decote. Então, quer dizer que se transfere a culpa do agressor para a vítima. É como se a vítima, não, você usou um short curto, você usou uma saia curta, você usou um decote, você tá tipo provocando. Não existe isso não, cara. Não existe isso não. E muitas vezes acontece. Eu não sei se vocês acompanharam, o ano passado teve um vídeo que rolou aí nas redes sociais, o maior fuá, rolou início nas redes sociais, depois foi parar até em programas jornalísticos, passou até aquele domingo
Domingo Espetacular, da Record, se eu não me engano. Que foi de uma mulher que ela foi estuprada na cidadezinha do interior de São Paulo, por um filhinho de papai. Esse filhinho de papai tinha o pai muito influente. Ela denunciou, foi a todo julgamento, e no julgamento, no caso, o júri foi composto só por homens contra ela. E tem uma coisa, descer o sarrafo nela, nesse júri. Acho que se vocês procurarem na internet, vocês ainda encontram esse vídeo. Cara, eles manipularam tão de um jeito que ela foi vista como ela que era a vítima, ficou como se fosse a agressora. E o cara saiu impune. Depois que estourou na mídia, depois que mostrou tudo, esse juiz foi afastado, o maior foi, refizeram, né, todo o processo, viram que tinha realmente acontecido isso. Mas só para você ver a que ponto chega. Que bom, tá gerando muitas conversas aqui. Além do abuso físico, só para pegar aqui o gancho, Maria colocou aqui, além do abuso físico e sexual, existe o abuso psicológico, onde o agressor ameaça a vítima e sua família de morte. E se ela falar, com certeza, foi o que Roberta falou aí, né? Não para só no abuso sexual, não para só no abuso físico, vai muito além disso. Edinardo colocou aí, professor, o senhor sabe mais ou menos qual é o tema da redação desse ano? Vamos saber, vamos ver, né? Vamos ver, Edinardo. Daqui para lá a gente descobre. Preocupe não. Vitória colocou, às vezes por não serem mulheres independentes, pode acontecer tipo de, né, na economia, por exemplo, acontecia muito antigamente, economicamente, com certeza, muitas vezes a mulher se presta aquele papel porque não tem um ganho, não tem uma vida financeira boa, né? Eu vi, foi um absurdo aquilo, pronto, a Roberta viu, né, o vídeo, eu vi esse caso, Celivânia disse que viu, muitas coisas aqui, né? Teve que ter comoção nacional, com certeza, né, Cecília? Para que pudesse ser feita alguma coisa. Então é muito complicado essa questão. E também deve ser dito, às vezes, os abusadores estão dentro da própria família, quase sempre, viu? Quase sempre. Principalmente com relação a crianças, são as pessoas próximas. Não. São as pessoas próximas. Faz pouco tempo que um cara ficou com raiva porque a mulher tinha terminado o relacionamento e ele foi se vingar. Matou ela e as 2 filhas dessa mulher. Só não matou a filha mais nova porque a menina fugiu. A que ponto chega, né? Criaremos uma lei para punir casos de abuso psicológico contra a mulher. Esse caso é terrível. Eu já ouvi sobre. Tentaram calar ela de várias formas. É um caso muito difícil. Pronto. Que bom que eu já instiguei vocês a falar. Mas eu vou voltar aqui ao nosso tema, que ele era composto por 4 textos motivadores, né? E esse primeiro texto, que fazia essa questão da realidade da infância e adolescência no Brasil, tratava um pouquinho dessa realidade. O segundo texto, né? Digamos assim, já traz mais umas informaçõezinhas com relação a alguns serviços, né? Garantido pelo serviço, algumas coisas que para preservar o anonimato, né, nas denúncias, e a verdade é essa, preserva, mas não é 100%. O agressor, ele sabe quando ele é denunciado, então, às vezes, é mais fácil um lá de fora denunciar do que a própria pessoa que sofre a agressão, né? Tínhamos um outro texto aqui, que era o perfil das notificações de violências, né, que seria esse infográfico aqui, que trazia esse perfil, que perfil seria dessas pessoas, do sexo feminino, entre a questão da idade, essa questão de alguns transtornos, se viesse a ter algum transtorno, trazia esse infográfico com esse panorama da violência, né? O abuso sexual, violência sexual e exploração sexual. Então, e tinha um quarto texto, né? Que era também um gráfico aqui, um infográfico, alguns sinais que uma criança pode estar sofrendo abuso, né? Muitas vezes, gente, esses sinais, ele é perceptível na escola. Muitas vezes os professores dessas crianças, eles percebem. Às vezes em casa passa despercebido. E essas crianças, no ambiente escolar, elas se sentem mais à vontade. Às vezes, muitas vezes se sentem mais à vontade. Se sente muito mais à vontade. É a minha aqui, viu?
olhando aqui para me vestir, olhar uma roupa dela aqui, uma fralda, acho que tá direito. A minha tá aqui, bem danadinha. Aqui, vai dar um tchauzinho para vocês, ó. Vê daí? Minha moça. Então, e muitas vezes esse perfil, eles são bem articulados. Celivânia colocou, os casos de abusos não acontecem só com crianças do sexo feminino, mas também pode acontecer com meninos do sexo masculino. Exatamente. São vários relatos, né, desses abusos, tanto com crianças do sexo masculino quanto crianças do sexo feminino. Mas chegando aqui ao nosso texto, né, a nossa proposta de redação, creio eu uma proposta fácil para que vocês falem, até porque, levando em consideração o grande número de participações de vocês aí, né, sobre o tema, então vocês já tiveram, sim, uma grande facilidade, né? Vitória colocou assim, ó, tem muitas pessoas que ficam com traumas psicológicos quando isso ocorre, por medo de falar ou até por vergonha. E o abuso também acontece com homens. Exatamente. Gente, mas o que eu queria, nesse primeiro momento, era falar com vocês sobre esse tema. Gente, vocês conseguiram, nesse tema aqui, identificar o recorte temático para evitar aquele tangenciamento que eu falei para vocês. Ainda lembram o que é tangenciamento? Gente, o tangenciamento é quando acontece o quê? Quando a pessoa, o aluno que está fazendo o texto, ele deixa de tocar no recorte temático 100%. Então, todo tema de redação, ele tem um recorte temático. E esse tangenciamento, gente, ele é responsável quase por 80% das notas baixas no Enem. Qual a dica que eu dou para vocês? Qual a dica que eu dou para vocês? Gente, em algum momento do texto, vocês têm que fazer um jeito, né? Se você tem dificuldade de identificar o recorte temático, qual a dica do professor para que isso não aconteça, para que você não tangencie o seu texto? Gente, se você tangenciar o seu texto, ele vai condicionar a sua nota a mais ou menos 360, 380. Não vai passar disso. Um texto tangente não passa de 380 pontos. Não passa. Dificilmente vai passar. Tá bom? Então, se eu tenho essa dificuldade de achar o recorte temático, que é o assunto central do meu texto, então eu faço o quê? Professor, o que eu faço? Eu não consegui achar o recorte temático. Então, acha uma maneira de, durante a sua redação, você repetir o tema. Professor, mas aí não seria cópia? Não. Gente, se você repetir o tema dentro da sua redação, não é considerado cópia. Vitória colocou aqui, tem um cara que se submeteu a querer ficar todo musculoso porque viu o pai abusando, né, a mãe, né? Eu vi um tempo desses. Algumas situações a criança deixa bem claro que não gosta do tio, prima, etc. Mas os pais pensam que é besteira. Não procuram entender o motivo por trás de tudo isso. Se não me engano, foi aquele homem do Todo Mundo Odeia o Cris. Ultimamente, via um site de notícias, uma mãe que comprava pílulas anticoncepcionais para a filha não engravidar. A menina é estuprada diariamente pelo padrasto. Cara, isso aí não é mãe não, viu, Alessandro? Isso aí não é mãe não. Foi esse mesmo. Então isso aí não é mãe. Para mim não é mãe. Diga, Ednardo. Professor, é porque a ligação tinha cortado a voz, né? Uhum. Aí, no caso, tangenciar o que exatamente? Pronto. Explique, por favor, novamente. Nada, vou explicar assim, não tem problema não. Quando cortar alguma coisa, se não estiver escutando, pode perguntar. O tangenciar, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui para você. Ó, todo tema ele tem um recorte temático. Recorte temático são palavras, né? São situações em que não pode deixar do escritor tocar no texto, quando vai fazer no texto. Por exemplo, nesse texto aqui, ó, o recorte temático era desafio, combate, abuso sexual e infantil. Se, Ednardo, por exemplo, eu falasse só do abuso sexual, em nenhum momento eu citasse infantil, em nenhum momento eu citasse combate, em nenhum momento eu citasse desafio, eu tangenciava. Por que eu tangenciei? Porque eu falei apenas de um único elemento do recorte temático.
Então, eu tangenciei. Se eu falasse dos desafios, do combate, do abuso sexual, mas não relacionei a infantil, eu tangenciei do mesmo jeito. Tá entendendo? Então, o tangenciamento se dá por essa não citação do recorte temático. Perfeito, perfeito. Beleza? Ah, professor, para que eu não tangencie, eu teria que falar de desafio, combate, abuso sexual infantil no meu texto? Exatamente. Pode dizer, Bruna. Não, professor, era exatamente o que você acabou de falar. Era Que eu questão ia do falar. tangenciamento. Isso. Beleza. No Entendeu, caso, Bruno? no caso, para uma redação sair quase perfeita, eu teria que mencionar os três. Não, olha, quase não. Para que você não tangencie, você teria que citar essas partes que estão de amarela. Porque se você, por exemplo, eu citei o abuso sexual infantil, mas em nenhum momento, Bruna, eu citei o combate ou citei os desafios. Eu tangenciei. Por que eu tangenciei? Não é, olha que tangenciar é diferente de fuga ao tema. Fuga ao tema é se você não tocar em nada do recorte temático. Você fala de outra coisa, aí você fugia do tema. Aqui não, você tocou em alguma parte do tema. Mas para que o texto ele não seja tangenciado, o tangenciamento ele vai influenciar na competência 2, na competência 3 e na competência 5. Lhe limitando a apenas até 40 pontos nessas competências aí. Então, sua nota vai ser muito baixa. Então, para evitar o tangenciamento, eu tenho, primeiramente, se eu não souber identificar as palavras-chave, ou seja, o recorte temático do tema, o que eu faço? Em algum momento do meu texto, eu acho um jeitinho de repetir todo esse tema dentro da minha redação. Professor, isso é essencial para não tangenciar. Exatamente, Raíssa. A manutenção da temática é essencial para não tangenciar. Outra coisa, se por acaso eu só citei em um momento algum deles, pessoal, citou, pronto, já elimina a chance de você tangenciar. Então, na dúvida, ache um jeito de repetir o tema. Por exemplo, lá na conclusão, portanto, para solucionar os desafios, né, no combate ao abuso sexual infantil no Brasil, o governo federal, que é responsável por gerir as leis, tá vendo? Eu já citei. Já resolvi o meu problema. Gente, o do ano, aquele que foi, acho que foi 2018, eu acho, que era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Gente, o que teve de tangência, só Jesus na causa. Muita gente não falou de cinema, não falou de tangência, de democratização. Foi 2019, Vitória já colocou aí. O de 2019. Gente, muita tangência. Então, para evitar qualquer, digamos assim, qualquer situação de tangência, repita o tema dentro do seu texto. Aí eu pergunto a vocês, os que me enviaram a redação, os que fizeram em casa e não enviaram por algum motivo. Gente, algum de vocês deixou de tocar nesses textos, nessas partes que está destacada aí? Exatamente, Bruno. Então, no caso, é tocar no tema para uma boa redação. Exatamente. Quando você toca no tema, automaticamente você toca no recorte temático. O recorte temático são essas palavras que estão grifadas de amarelo aí. Se faltar uma delas, o meu texto é tangenciado. E se o texto é tangenciado, minha nota será muito baixa. Tema chato, viu? Por quê, Vitória? Se o outro de 2019, não era? Primeiro Enem que eu fiz, o tema foi esse. Coisa triste. É o de 2019, né? Que vocês estão falando, que era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Gente, mas vocês acham esse tema chato? Por que vocês acham ele chato? Me digam aí, por que vocês não gostaram desse tema? Era só associar o quê, gente? Gente, cinema, cultura. Pronto. Só isso. É você associar o cinema à cultura. E é cultura. Beleza?
Eu gosto de temas mais abrangentes. Concordo também. Mas a verdade é essa. Se o cara não tivesse essa perspicácia de sempre associar o tema, associar a cultura, associar a uma ferramenta de difusão da cultura, se o cara não tem esse pensamento, realmente ficaria difícil, viu, falar sobre ele. Na minha opinião, um tema chato é aquele que a pessoa não tem conhecimento dele. Também, viu? Eu estava com a expectativa de um tema bem melhor. Olha, gente, olha aqui, uma coisa que eu aprendi nesses 12 anos aí de aulas para o Enem. Gente, não espere o óbvio da redação do Enem. Nunca espere um tema óbvio. Sempre aposte nas zebras. Foi assim que eu consegui adivinhar 3. Esse último aí da democratização do acesso ao cinema, eu dei aqui no aulão de véspera. Falando aqui, falando desses temas, possíveis temas, esse foi um. Até falamos um pouco, nos aprofundando sobre as verbas que tinham sido cortadas com relação ao cinema. Então, a gente vai buscar essas coisas. Rezem aí, faça a figazinha aí, para quando for no aulão de véspera eu dar esse sistema para vocês, que aí, quem sabe, eu adivinho o tema de novo e vocês estão bem na fita. Quase todo mundo reclamou desse tema. Eu citei as 3 na minha redação. Não sabia se precisava. Mas eu fui confiante. Pronto, Thalita, a verdade é essa. Tem que colocar mesmo. Era democratização, acesso ao cinema. Beleza? Mas, no mais, o tema está discutido. Gente, daqui a pouco, quando terminar a aula, eu ponho outro tema para vocês. Vou só minimizar aqui para eu entrar no slide, viu? Mas pelo que eu estou vendo, vocês assimilaram e gostaram bastante do tema. Vou abrir aqui meu slide para a gente dar continuidade. Lembra que a gente parou aqui exatamente nesse lugarzinho? Lembram, né? Se não me engano, quase todo mundo estava achando que era algo relacionado ao meio ambiente. Com certeza. E teve também muitos portfólios da questão de... Eles publicaram muitas coisas com relação à linguagem. Lembram? Teve uma que eles sempre publicando essa questão da linguagem, variedade linguística. Todo mundo pensando, vixe, vai cair em relação à variedade linguística. Não foi bem isso, não é. Nunca é o óbvio. Eu acho que esse ano pega algo no eixo ambiental. Vamos ver. Porque foi no tempo do desastre da Amazônia. Pode ser. Vamos ver. Eu tenho algumas sugestões, viu? Mas vou guardar para vocês só para o aulão de véspera, beleza? Enquanto isso, nós vamos fazer o que nos resta. E vamos adivinhar esse tema. Gente, essas aqui foram as redações nota 1000, né? Que a gente falou, todo mundo falando, aula passada, falando sobre isso. Então, o que está destacado aí são as palavras-chave, né, exatamente para evitar o tangenciamento, assim como a gente fez no tema anterior. Isso aqui, já falei para vocês, mas vou repetir de novo, né, que tem a galera de Riacho aí, tá entendendo, galera de Riacho? Deu o ok para mim aí, se estão entendendo direitinho, se tá... Deu ok para mim, deu feedback aí. Pode colocar o tema na introdução, como por exemplo, muito se discute a importância do combate ao desafio. Pode sim, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Beleza? Então o pessoal de Riacho está acompanhando aí, né? Tá dando certo, né? O áudio está chegando direitinho, consertaram o som de vocês. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, pode perguntar. Gente, quando eu trago para dentro do meu texto essa questão da coerência, né? Tanto da coerência quanto da coesão, eu sempre vou imaginar aquele mapa mental onde eu tenho uma redação com 4 parágrafos, né? Uma introdução, que está aqui. 2, esses 2 aqui, esse e esse, são desenvolvimento, então são parágrafos de desenvolvimento. E eu tenho um quarto parágrafo aqui, que é esse aqui, que nós damos o nome de conclusão. Gente, eu tive acompanhando o grupo de vocês e vi que eu acho que a aula de Luiz Carlos estava sendo sobre os elementos de ligação. Não, me confirmem aí se eu estou errado.
Pessoal, aqueles elementos de ligação, eu ainda vou dar para vocês alguns elementos de ligação, vou dar uma lista de elementos de ligação, o que pode, o que não pode. Não se preocupe, isso ainda vai vir para vocês. Mas eu tenho que ter em mente, gente, um texto, ele é um todo. E esse texto sendo um todo, eu tenho que ter essa coesão e eu tenho que ter essa coerência. Gente, falei em coesão, eu estou falando dos elementos de ligação. Então, é aqueles elementos de ligação. Falei em coesão, elemento de ligação. Falei em coerência, gente, eu estou no campo da ideia. Então, estou no campo das ideias. Professor, mas aí para um texto, ele tem que ter as duas, tem que ter os elementos de ligação e as ideias junto? Tem. Gente, coesão e coerência. Gente, que letra feia é essa que você botou aqui em barra de coesão? Vou apagar agora. Vou apagar agora. Elemile? Que negócio é esse? Vou apagar agora. Vou apagar agora, não sei qual vai. Tô brincando. Não, eu fui ver aqui. Que negócio é esse? A coesão é elementos de ligação. Beleza? Coerência e ideia. Okay? Agora ficou então, legal. Elemento de ligação, aí quem são os elementos de ligação? Principalmente as conjunções. Só as conjunções, professor? Não. Não são só as conjunções, mas aqui eu estou falando especificamente das conjunções porque ela tem esse poder de dizer que é aditiva, adversativa, conclusiva, no caso, de finalidade, beleza? Então é aquela galera, portanto, no entanto, além disso, por isso, pois, ou seja, visto que, essa galerinha aí. Tá certo, é exótico. Eu também já pegamos com a letra exótica, não tem nada não. Gente, minha letra já não é essas coisas, e com essas mesas digitalizadoras o negócio piora, viu? Eu não tava entendendo, era nada. Não sei depois que você falou, eu fiquei, meu Vou Deus. Vou fazer aqui bem bonitinho ó, meu nome pra você, lindo. Que letra exótica é essa? Tá vendo? Lindo, maravilhoso. Mas, é o mouse, é? Tá escrevendo com o mouse? Homem. Deu desconto. Deu desconto aí, ó. Deu desconto aí. Então, essa microestrutura, gente, é a macroestrutura, ou seja, a coesão, a coerência, ela vai estar tanto na microestrutura quanto na macroestrutura. Quando eu refiro a microestrutura, gente, eu estou falando internamente dentro do parágrafo. Deixa eu só ler esse de Edinardo aqui, que parece ser um... Vamos lá. Não existe uma forma pronta para estruturar o número de linhas em cada parágrafo, mas aconselho o seguinte: introdução no máximo 6, desenvolvimento de 2 parágrafos, cada parágrafo com 8 ou 9, conclusão de 6 a 8 linhas. É um caminho, é um caminho. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão do número de linhas. Thalita colocou aí, Thalia. Em nenhuma situação pode colocar eu acho. Exatamente. Pessoal, esse eu acho já está lhe dando dúvidas. É como se você está duvidando da sua própria tese. Não, eu acho que para resolver o problema deveria ser. Ora, eu acho para resolver... Não, gente. Afirme, para resolver o problema tem que fazer isso, isso e isso. Acho não. Tira esse acho do meio. Beleza? Então, não venhamos com essa questão do achismo. Mas, como eu disse assim, esse microtexto seria dentro do parágrafo. Gente, dentro do parágrafo, ele tem que estar ligadinho às ideias, às orações, às situações, digamos assim, dentro do parágrafo e entre os parágrafos. Por exemplo, no início de cada parágrafo, eu tenho que ter um elemento de quê? De ligação. Eu tenho que ter um elemento de coesão. É o que nós chamamos de coesão referencial, coesão superficial, coesão... Esse tipo de coesão. Aí as preposições. Por exemplo, geralmente aqui se usa o portanto, não é assim? O portanto se usa aqui. Por quê? Porque portanto é a conjunção conclusiva. Eu não posso usar um portanto aqui, no início do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Por que eu não posso? Porque portanto é conclusão, não é início de desenvolvimento. Então tem que, além de usar, tem que deixar tudo no seu canto? Tem.
Beleza? Vou passando. Olha, tá aqui a dica com relação ao número de linhas. Gente, nenhum manual de redação existe uma regra que diz assim, ó, tem que ter o número X de linha na introdução, X de linha no desenvolvimento e X de linhas na conclusão. Não existe. Não existe. Já vi alguns comentários aí com relação ao número de linhas, as 30 linhas. Alguns disseram que eram poucas, tá aqui, ó. A Larissa botou aí. Eu fico doidinho quando tá chegando nas 30 e eu ainda tenho muita coisa para escrever. Tem meu apoio, Briz. Acho que é no número de colocar 50 linhas. Você usando eu acho, passa para o leitor que você não é capaz de defender sua tese. No entanto, o leitor não vai achar coerência no seu texto. Exatamente, Bruna. Porque, por exemplo, qual é a função do texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo, ele dá para você um tema. Esse tema, você vai desenvolver uma tese. Essa tese é sua opinião. Todo texto dissertativo tem uma opinião. Então, essa opinião, gente, se você começa com acho, cara, acho já é dúvida. Então, quando você coloca o acho, você está dizendo assim, ó, essa é minha opinião, mas eu não tenho certeza dela. Você não passa segurança. Então, por isso que eu digo assim, gente, começa a redação de vocês, sempre comece com a afirmação. Afirme o que você vai falar. Vou voltar o tema anteriormente, qual era desafios para combater o abuso sexual infantil no Brasil. Pessoal, para falar na redação, tipo como estivesse falando uma notícia. Isso, afirmativo. Por exemplo, se o tema é esse, desafios para o combate do abuso sexual infantil no Brasil. Tá aí o tema. Gente, qual é a opinião de vocês? Esse abuso, ele existe ou ele não existe? O que vocês me dizem? Vou falar por mim. O abuso existe. Como é que eu começaria minha redação com um tema desse? Por exemplo, vamos lá. Se eu já quisesse trazer o tema para dentro da minha redação. No que se refere ao abuso sexual infantil, olha, tá aí a minha tese, olha. Percebe-se que é muito presente nos dias de hoje. Tá aí minha tese. Eu afirmei, olha. Percebe-se que é muito presente nos dias de hoje. Tendo em vista o quê? O grande número de casos expostos pela mídia, bem como os casos, né, em investigação. Pronto. Aí. A minha tese é que o quê? É que vê-se a todo momento muitos casos de abuso. Eu vou provar isso com o quê? Com os números de casos que eu vejo na mídia. Aí supõe que eu vi isso na mídia e vou tirar isso, trazer como informação. E também os casos que ainda são investigados. Então, está aí afirmando. Você afirma lá na sua introdução. Você pode começar com a afirmação. Professor, eu posso começar com a interrogação? Pode, não tem problema. Você pode começar sua redação com uma pergunta. Será que existe abuso sexual infantil no Brasil? Interrogação. Posso começar desse jeito? Posso. Posso sim. Agora, bota na sua cabeça. Você vai ter que responder. Não imediatamente, porque não é uma entrevista, mas você, durante o seu texto, vai ter que responder. Tá bom? Diga aí, Dinardo. Dinardo? O Dinardo está com problema no som. Mas, quando quiser falar, Dinardo, pode dizer. Pode interromper, não tem problema não. Consegue me ouvir, o senhor? Agora sim, agora sim.
Eu, assim, particularmente, professor, eu me preocupo mais com a redação do que com as outras questões, o senhor acredita? E tem que se preocupar mesmo, gente. Só a redação, ela vale isso aqui, gente. É 1000 pontos, gente. É muito ponto numa prova só. E é só na redação. Cara, se você se deu bem na redação, automaticamente você vai galgar, você vai entrar nos melhores cursos. A verdade é essa. Temos que nos preocupar, sim, com a redação. Agora, por que a gente se preocupa tanto com a redação? Porque, infelizmente, Ednardo, eu não sei se é o seu caso, mas eu acho que é o caso da maioria dos nossos alunos. Gente, sejam sinceros. Na vida escolar de vocês, aqueles que não estudaram em escola particular, ou aqueles que estudaram sempre em escola pública, na vida de vocês, escolar, vocês fizeram redação? Fizeram, gente? Eu estou começando a fazer redação agora. Ó, o Walter está começando agora. Porque, assim, eu já fazia produção textual. Só que eu realmente estou começando a fazer redação aqui no cursinho e na minha escola que está começando uns aulão pro Enem também. Pronto. Esse é o nosso grande problema. Nós temos dificuldade de escrever porque a gente não escreve. Walter colocou, se for por fazer essa pergunta, pode respondê-la na conclusão? Pode, não tem nenhum problema. O importante, Walter, é que essa resposta dessa pergunta aqui, ela aconteça em algum momento no seu texto. Eu tenho que responder. Deixa eu só olhar aqui o que Raíssa perguntou. Eu posso usar artigo científico como repertório? Pode, Raíssa. Pode sim. Eu ainda vou trazer uma aula para vocês que vai mostrar tudo que você pode usar como repertório sociocultural. Você vai se surpreender com o grande número de coisas que pode ser um repertório sociocultural. Até aquelas músicas que a gente estava escutando aqui no início da aula, se tiver de acordo com o meu tema, eu posso usar como repertório sociocultural. A música, a pintura, a literatura, o filme, a peça teatral, a série que eu assisti lá no meu streams, né, na minha plataforma. Aí entra a filosofia, a biologia, a física, a história, qualquer coisa extra texto é repertório sociocultural. É porque botaram na nossa cabeça uma coisa, eu não sei se botaram na de vocês, na minha botaram. Para tirar foi ninhada, viu? Colocar na minha cabeça uma coisa, ó, repertório é só filosofia. Citar um filósofo X, um filósofo Y, só isso. Gente, mas não se resume só a isso não, viu? Então não se resume só a isso. Então, vai muito além disso. Então, gente, a pergunta que eu fiz aí, né, com relação à produção de texto, alguns disseram que está começando agora, outros disseram que não produziram muito poucos, e outros estão me dizendo que sempre está fazendo algumas redações. Gente, mas não é cultural da nossa escola. A nossa escola não cobra isso. Eu fui aluno de escola pública a minha vida toda. Gente, eu cheguei no terceiro série do ensino médio, eu nunca tinha feito a redação que eu fazia, sabe qual era? A redação que Bento fazia era, quando voltava da série, no primeiro dia de aula, a primeira coisa que a professora dizia assim, produz um texto falando das suas férias. Era uma narrativa. E eu mentia, mas eu mentia com força. Eu dizia que tinha viajado não sei para onde, tinha ido não sei para onde, feito não sei o quê. Mentira, não tinha saído lá do sítio Trapiá, que minha mãe morava lá, no sítio Trapiá. Meu pai até hoje ainda mora lá. Então eu mentia muito. E eu achando que estava, né, cometendo um pecado. Fala-me Deus, estou mentindo para a professora, eu ficava mal mesmo. Mas longe de mim saber que o texto narrativo ele pode ser fictício ou não. E o meu era fictício. E podia acontecer. Tá bom? Mas eu não tinha essa vivência de produção de texto. Não tinha. O máximo que produzia era um parágrafo 2. Professor, resumo. Vocês fazem muito resumo, gente? Fazem resumo? O que vocês me dizem? Bota aí no comentário para mim se vocês fazem muito resumo. E aí? Estou esperando a resposta de vocês. Mas antes de vocês me responder, eu vou aqui, gente.
Então, não tem nenhum manual de redação que traga o número exato de linhas. Isso aqui é aproximado. Isso aqui pode subir, pode descer. Isso aqui pode subir, pode descer. Isso aqui pode subir, pode descer. Gente, é aproximado. Mas o que tem de verdade nisso? Ó, eu não posso, em hipótese alguma, ter a minha introdução maior do que meu desenvolvimento. Ou a minha conclusão maior do que o desenvolvimento. Não posso. Eu não posso. A única regra é essa. Então, introdução, gente, é a coisa sucinta. Em conclusão, é aquela finalzinho do texto com a proposta de intervenção linda, maravilhosa. Agora, aqui, eu tenho que usar e abusar. É aqui onde entra tudo que eu quero. Entra o repertório sociocultural, entra toda a minha argumentação. Veja que eu estou fazendo aqui uma simulação de um texto que vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Mas eu posso ter só um, professor? Posso. Quem vai me dizer isso? É o número de argumentos que você, né, terá. Então, se você tiver 2 argumentos na introdução, 2 parágrafos aqui. Se você tiver 3 parágrafos aqui. Se eu só tiver um, professor, então só terá um parágrafo aqui. O que seriam esses argumentos? Vou voltar lá aquele exemplo. Ó. No que se refere à violência sexual contra crianças no Brasil, percebe-se ou observa-se que ela é mais constante do que se imagina. Pronto. Aí vou para o primeiro argumento, olha. Tendo em vista o grande número de casos que é exposto ou que são expostos pela mídia. Argumento 1. Bem como o grande número de casos em investigação, ainda pelas polícias ou pelos órgãos competentes. Argumento 2. Professor, mas eu falei só dos grandes casos que são expostos pela mídia. Então, você vai ter só um parágrafo na introdução, no desenvolvimento. Se for 2 argumentos, 2. Se forem 3, 3. Beleza, gente? Então, quem vai me dizer quantos parágrafos de desenvolvimento terá no meu texto vai ser a minha introdução. Se ela tiver um argumento, um único parágrafo. Se tiver mais de 1, 2 parágrafos. Se tiver 3 parágrafos. É simples assim. Gente, não me responderam aí. Vocês já fizeram resumo? Já? Como é o resumo de vocês? O professor de vocês passou para vocês como? Para fazer um resumo. Vou falar bem franco com vocês. Olha se é igual o meu. Bem, do resumo, Tangari colocou assim, o Walton botou assim. Sim, peguei prática fazendo resumo de respostas de questões de história. E a professora era fanática por respostas grandes. Pronto, olha. Foi Walton, né? Eu tenho um portfólio de português enorme, só resumo de conteúdo. Eu fiz no 9º ano. Pronto. Gente, sabe como era que eu fazia resumo? Que minha professora... E aceitava, viu, minha professora? Jefinha desse tempo também. Jefinha vai dizer que era desse jeito também, ó. Eu pegava o capítulo do livro e eu ia procurando os pedacinhos, os menores pedaços, sabe? Cortava um pedacinho aqui, cortava um pedacinho ali e depois juntava tudo num texto só. E não é. Resumo não é dessa forma, gente. Ou seja, eu pegasse um texto com 4 parágrafos, aí dizia assim, faça um resumo. Eu tirava 2 e já era o meu resumo. E o resumo não é dessa forma. O resumo é o quê, gente? O resumo é você lê o texto, fechou o texto, tudo que tem lá no texto você vai fazer com suas palavras. Isso é um resumo. Isso é o resumo. E nós não fazíamos isso. Eu fiz muito assim, Francisco Deus. Eu fazia direto. Fazia muito mesmo. Quando a professora dizia resumo do capítulo tal, pronto, eu já ia procurando os parágrafos menores para eu tirar e botar no meu texto. E para mim já era perfeito.
Diga aí, Valdo. Como você disse aí, né, que é escolhendo as menor parte, né, dos capítulos e colocando. E o pior, pelo menos os meus professores incentivavam a fazer isso, porque não Todos. tinha como você resumir. Teve uma vez que a professora passou para nós resumir 4 capítulos para fazer um trabalho de final de bimestre. E eu passei a noite todinha, que nem doido, resumindo, foi 3 laudos de uma folha mimeógrafo para resumir esses 4 capítulos. Findou que o quê? A professora saiu, antes de receber o trabalho, chegou outro e não aceitou. Agora aí é de lascar, viu, velho? Quase endoidei por nada. Rapaz, ela tinha que aceitar meu trabalho, viu, velho? Ou você aceita meu trabalho e me dá a nota, ou o negócio não dava certo. Mas é como Giovana colocou aí. Era uma facilidade e tanto. Eu achava que tava abafando. Eu sei fazer resumo. Aí, sabe onde foi que eu fui descobrir exatamente como era um resumo? Na faculdade. Lá na faculdade, a professora passou faça o resumo dessa apostila aqui. Eu, crente abafando, que ia tirar uma nota ótima. Eu tinha me dito que o resumo era daquele jeito. Fiz o resumo. Quando entreguei a professora olhou para mim bem na minha cara, assim, de cara de pau, disse, ei, vai aprender o que é um resumo, que você não sabe o que é um resumo, não. Meu amigo, aquelas palavras me doeram até hoje. Eu digo, rapaz, a verdade é essa. Eu posso não aprender nada nessa faculdade, mas um resumo, eu vou sair daqui sabendo fazer um diabo do resumo. E fui pesquisar o que era um resumo, como era que funcionava um resumo. Depois eu vi que tudo que eu aprendi estava errado. E muitas vezes é assim. Agora eu não culpo, digamos assim, eu culpo o sistema. Por exemplo, o professor preguiçoso, às vezes já é idoso, não olha nem o que o aluno fez, é o dito pelo não dito, estava com preguiça de dar aula mesmo, aí pede para mim fazer um resumo de um capítulo. A verdade é essa, vamos ser sinceros. Não vamos maquiar aqui nenhuma situação, porque muitas vezes acontece. Claro, tem resumos, tem atividades que é para fazer resumos que realmente tem finalidade, uma finalidade pedagógica. Mas tem atividade, pelo menos os meus resumos, não tinham nenhuma finalidade pedagógica, não. O de Valton ainda teve uma finalidade pedagógica. Apesar de que no final, né, Valton, não foi aceito nem nada, mas pelo menos... Só me ferrei. Mas pelo menos você sabia para que estava fazendo. Quando é o resumo de um outro resumo, pronto, pior ainda, resumir o resumo, diga aí a situação. Mas é sempre assim, gente. O resumo é quando você lê um texto e a partir daquele texto você faz um outro texto com as suas palavras. Eu não sei quem foi que falou aí, né? Que assiste a aula, faz o resumo da aula para depois reassistir novamente, né? Assistindo a ela novamente de outra forma. Então, é uma maneira. É uma maneira. Beleza? Mas vamos lá. Gente, estrutura problemática. Como eu disse a vocês, gente, introdução, maior do que desenvolvimento, é a estrutura problemática. Professor, caso isso aconteça na minha redação, vai zerar o meu texto? Não, não vai zerar o seu texto. Agora, a competência 3, ela sofrerá um baque pesado. Por quê? Porque a competência 3, ela fala do projeto de texto. E o projeto de texto é exatamente o desenvolvimento das ideias. Então, se você desenvolveu suas ideias, projeto de texto excelente. Se você não desenvolveu, projeto de texto com falhas. É o que nós chamamos, e vocês vão ouvir falar bastante, em partes do texto embrionárias. Aquelas partes que não são desenvolvidas. Larissa colocou aqui, a menina que estudava comigo colocou besouro como resposta para acabar rápido. E o preguiçoso do professor passou o visto. Professor preguiçoso, só o que tem. A Alessandra colocou aí, ó. Estou sendo a professora do meu irmão de 9 anos, nessa EAD. Ele tem muita preguiça de ler. Sempre que tem que fazer resumo, ele fecha a cara e diz que não sabe o que é. Mesmo explicando 1000 vezes. Só preguiça de ler. Esse é o problema, Lenara. Ou Alessandra. Esse é o problema. Passei 4 anos da minha vida estudando o mesmo assunto na matéria de religião. Aprendeu pelo menos, Lenara? Não é possível que você não tenha aprendido 4 anos estudando o mesmo assunto.
Se não aprendeu, se tiver aprendido, já está valendo alguma coisa. Pronto, então se aprendeu, não vamos crucificar o professor, porque já pelo menos aprendeu esse assunto aí. Isso aí você está de boa. Beleza? Mas é isso, gente. Então, muito cuidado com essa questão do número de linhas. Então, não tem um número de linhas fixo, mas eu tenho a regra do jogo. Introdução tem que ser menor do que a conclusão ou do que o desenvolvimento, e a conclusão menor do que o desenvolvimento. Beleza? Até aí, gente. Me deu o feedback. Tá ok? Estão entendendo? Lenara, qual era o assunto, Lenara? Diga aí, que eu fiquei curioso. Diga aí, qual era esse assunto que você passou esse tempo todo estudando, pelo amor de Deus? Mas vai dizer que era a caverna de Platão, não. Meus resumos ficaram tão famosos com a professora que tinha recusado o outro, e nas atividades ela pegava as minhas respostas como base para corrigir os dos meus colegas. Valdo, você é o cara. Você é o cara. Então, foi bom, né? Então, o seu resumo teve um cunho pedagógico. Islamismo, judaísmo e catolicismo. Pronto. Mexeu com religião. Aí tá aí. Esse daí você aprendeu, né? Mas pelo menos aprender esses 3. Deveria aprender mais? Deveria. O professor tivesse colaborado, né, Lenara? 4 anos estudando a mesma coisa. Mas é assim. O Walton aí disse que os resumos ficaram tão famosos, né? E o professor, às vezes, utilizava como básico para a correção das respostas, né? Mas passei tanto tempo sem fazer que eu acho que até perdi a prática. Mas é mesmo, assim. Quase no final do ano, pegou uma peça comigo, precisei de uns 3 décimos para não ficar com nota vermelha na matéria dela. E ela não me deu, aí deu para quem não assistia às aulas dela. Acontece. Gente, vamos lá. Agora, só especificando, eu ainda vou entrar na discussão dessas competências, uma por uma, o que pode e o que não pode. Mas hoje vamos ter essa apanhada geral, até para a galera que está chegando aí, né, o pessoal de Riacho da Cruz. Pessoal, estão entendendo, gente? Olha, se não estiver entendendo direitinho alguma coisa que passou despercebido, pode falar aqui que a gente volta e explica, viu? Me dê só esse feedback, que eu estou muito preocupado com vocês. Eu gosto muito de vocês. Não é preciso no dia que eu vá aí. Olha, se eu for um dia em Riacho, não é possível que eu passe fome. Não é possível que vocês não me acolham aí. Pelo menos um copo d'água. Pronto. Que bom que vocês estão entendendo, né? Eu já fui por aí pela cidade de vocês. Joguei um campeonato de vôlei. Sempre tinha... Agora não, tá a pandemia, mas na época que estava tendo torneio de vôlei, essas coisas, eu já joguei campeonato aí, já arbitrei jogo de vôlei por aí. Eu conheço a cidade de vocês, cidade muito, muito aconchegante. Espero que quando eu for de novo aí, tenha pelo menos amigos eu vou ter muito, né? Daí, não é possível que vocês me esqueçam. Gente, a redação de vocês, meu professor, eu costumo dizer que ele não gostava de dar aula. E aí, Lenário, o que ele fazia, pelo amor de Deus? Tanto que eu gosto de dar aula, gente. Eu adoro dar aula. Mas vamos aqui, gente. Olha, dentro da redação do Enem, eu tenho que levar em consideração as 5 competências. Eu sempre vou falar isso. Pessoal, essas palavras vocês vão escutar com bastante frequência. 5 competências. Competência 1, 2, 3, 4, 5. Vocês sempre vão escutar da minha boca. Pronto, vinha com assunto nada a ver. A gente ficava... Então, a competência 1, gente, que aí a opinião de Bento como corretor, correr redações há muito tempo com vocês, vejo muita produção de alunos, estou muitas vezes corrigindo texto que vocês mandam, outros alunos mandam, pessoas que eu nem dou aula para elas, pedem para que eu corrija, e eu corrijo o texto, não tem nenhum problema. Quando eu tenho tempo, eu corrijo. Mesmo sem serem meus alunos, eu estou corrigindo. Então, pessoal, a competência 1, aí é o meu ponto de vista, é a mais difícil de você chegar aqui, ó, no 200 pontos. Por que é a mais difícil? Apesar de que qual? É dominar a norma culta da língua escrita. Professor, mas por que ela é tão difícil se é a língua que nós falamos? Porque falar e escrever são duas realidades o quê? Bem o quê?
distantes. Concordam? Fala e escrita, elas não se equiparam. Infelizmente, deveriam, mas não se equiparam. Eu falo de um jeito, mas tenho que escrever de outro. Concordam ou não? Vamos ser sinceros. Vocês dizem pra ou para na hora de falar? Vocês dizem o quê? Eu aposto que a grande maioria fala pra. E olha como é que eu tenho que escrever. Para. Então, muitas vezes, Thalita, é todo mundo. Todo mundo diz assim pra não sei o quê, pra não sei o quê, mas é o para. O tô, menino, esse daqui. Homem, eu tô com fome. Homem. Todo mundo fala isso aí. Tô com fome, tô com preguiça, tô com vontade naquilo. Ao invés de tô, cadê o estou? Então, a nossa fala ela é bem diferente da escrita. E por isso que dificulta, muitas vezes, nós temos esse domínio da escrita formal. Esse domínio da língua. Para eu só falo quando é para pessoas parar. Para, menino, para de... Eu falo muito, pronto. Então, gente, é por essa diferença que muitas vezes a gente encontra essas dificuldades. Porque a gente fala de um jeito e escreve de outro. Mas dá para atingir? Dá. Gente, esse 200 pontos, isso admite 2 deslizes, viu? 2 deslizes, para que você tire 200 pontos. Mas, professor, tem como eu tirar 0 na competência 1? Tem. Se você fizer um texto, aí olha só, o texto 0 na competência 1 não é aquele texto que você errou todas as palavras, não. Não é esse tipo de texto, não. O texto 0 na competência 1 é aquele texto, por exemplo, que você faz um emaranhado de palavras soltas, sem nenhuma uma ligação entre elas. A gente não consegue ler, decifrar, sequer um períodozinho pequenininho. Então, também eu posso zerar. É difícil? É muito difícil zerar a competência 1. Mas acontece. É difícil, mas acontece. Então, fique bem ciente. É difícil acontecer? Mas acontece. Beleza? Então, Raíssa já botou aí. Competência 1, C1. Deus me livre. Pronto. Uma vez eu escrevi para e pequei uma redação. Pronto, porque a gente fala e escreve nas redes sociais bastante isso aí. Não é assim? Então, muitas vezes a gente faz isso aí. A gente leva da nossa rede social para o texto. Nós levamos do nosso dia a dia para o texto. Então, a melhor maneira de vocês se livrarem dessas pegadinhas, eu costumo dizer que são pegadinhas, é você começar a se policiar. Como é isso, Bruno? Quando você falar pra, aí você automaticamente se corrige. Para. Quando você falar tô, automaticamente você se corrige. Estou. Aí chega um momento que só de você repetir, falar no seu dia a dia, vai se tornar algo bem mais fácil na escrita. Agora, se eu continuo com essa linguagem, um tanto quanto informal no meu dia a dia... Gente, vocês estudaram variações linguísticas. Estou errado? Estudaram. Gente, eu não estou aqui querendo, não estou aqui querendo botar na cabeça de vocês e é para vocês saírem aí distribuindo os vocabulários mais lindos, mais maravilhosos possível. Não é isso. Até porque se você chegar na sua cidade, aqui em Apodi, e se chegar em Riacho da Cruz, gente, se eu chegar aí e disser assim que fulano é besta, vocês vão pensar o que de mim? Vão dizer o quê? Ah, bicho besta. Vai se amostrar só porque é professor de português. Não é assim? Gente, mas é a pronúncia correta, é besta. Fulano é muito besta. Então não é para que você, digamos assim, vá sair falando todas as... Não é isso. Há momentos em que a informalidade ela prevalece. O meu dia a dia com os meus amigos, no meu momento de
de descanso, no jogo de vôlei, que muitas vezes eu jogo. Gente, eu falo palavrões, eu falo informalmente. Falo, isso é normal, gente. Não tem como ser 100% formal. Mas, por exemplo, estou na sala de aula, já tenho cuidado com as palavras. Estou conversando com uma pessoa que é mais, digamos assim, é formado, lida com a língua, é um cara... Eu já tenho mais cuidado com o uso das palavras. Então, a gente tem esse cuidado. Deixa eu só ler aqui os comentários, tá bombando aqui, não sei o que é. Bruna colocou aqui, quando eu fazia um curso de assistente administrativa, meu professor não aceitava abreviações da palavra para falar com ele. Ô, cara, esse cara deveria ser copiado, viu? Muito mais. Lenara colocou, eu escrevo bastante gíria no meu dia a dia. Mas, quando é para falar e escrever corretamente, eu falo e escrevo. Ainda bem que você tem essa noção, viu, Lenara? Mas muitas vezes as pessoas não têm essa noção de separar as coisas. Às vezes, estou tão acostumado a falar pra, quando vou corrigir, acho que a frase fica estranha. Roberta colocou. Cecília concordou. Tá bombando aqui o negócio. Deixa eu ver aqui, o que tem mais? Larissa colocou, eu já usei muitas abreviações, mas hoje eu procuro escrever corretamente até conversas no WhatsApp, para evitar essas coisas. Mas na hora fiquei nervosa fiquei nervosa e errei. Não sei, com relação a outra coisa, lá em cima. Gente, é um ótimo caminho, viu, Larissa? É você tentar fazer mais corretamente, buscar mais falar formalmente. Eu sei. Aí eu vou entrar no âmbito, no ambiente do preconceito linguístico. Vai existir pessoas que vão dizer assim, essa menina é besta. Só porque está estudando agora, inventou de falar diferente. Mas de frente mesmo. Isso aí não tenha vergonha, não. Vai aparecer pessoas que vão falar dessa forma, mas é a maneira como você tem que falar para você melhorar a sua escrita. Claro, quando você estiver com as suas amigas, quando você estiver com seus pais, quando você estiver naquela conversa informal, beleza. Sem nenhum problema. Mas acontece, viu? Diz logo isso. Ah, menino besta. De onde é que saiu? É só porque está estudando agora, falando chiando, não sei o que. Não, pra mim não é para chiar não, viu, gente? Vocês não são de Aracati, tá chiando. Vocês são nordestinos, fala quase cantando, não é coisinha de cantando. Então, eu me sinto até honrado, né? Que eu sempre quis ser cantor, mas eu não consigo cantar, mas pelo menos eu falo quase cantando. Então, tá valendo. É o mais próximo que eu tenho de cantor. Mas a competência 1 está dessa forma. Então, é difícil tirar 0? É possível? Mas, difícil, mas que é possível. Então, cuidado, beleza? A competência 2, como eu disse a você, é a mais completa. É onde está literalmente tudo que o seu texto precisa. Ó, primeiro, compreender a proposta de redação. Gente, se eu não compreender a proposta de redação, eu estou lascado. Desculpa aí o palavrão. Por que eu estou lascado? Lembra do tangenciamento? Eu posso tangenciar. Lembra da fuga ao tema? Eu posso fugir do tema, se eu não compreender a proposta de redação. Aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. Pessoal, aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento, estou falando de quê? Repertório sociocultural. Eu tenho que aplicar dentro do meu texto. E o mais importante, estrutura do texto dissertativo argumentativo. Tipologia textual, gente. Então, eu tenho que ter um texto dissertativo argumentativo. Então, são 3 coisas, ó, na competência 2. Essa competência 2, digamos que é o divisor de águas da sua redação. Para ela prestar ou para ela não prestar. Essa competência 2. Não que as outras competências elas não sejam importantes, mas tudo parte daqui, ó. Compreender a proposta de redação. Se eu não compreender, não tem como eu fazer uma redação. Na redação de 2020, eu fechei essa competência. Que ótimo, Roberto. Que ótimo. Não tive fé. Mas é fácil. Olha, é uma competência complexa, mas se você compreendeu a proposta de redação, se você tem um argumento forte na questão do
do repertório sociocultural. Teoricamente, você vai fazer um texto dissertativo e argumentativo, então é fácil de fechar. Um dos meus maiores medos é fugir do tema. Pronto, Roberto. Aquela mesma dica que eu disse para vocês, para não tangenciar, serve também para evitar a fuga ao tema. Se tiver dúvida, gente, vai lá no texto, tenta trazer para o seu texto o tema da redação. Quando você joga o tema no seu texto, tchau e bênção. Não tem como fugir do tema. Tá bom? E não tem como tangenciar. Então, a competência 2, ela vem até 200 pontos, do 0 a 200 pontos. É difícil chegar a 0? É nada. Na competência 2 não é não. Beleza? Mas, o 200 pontos é fácil? É. Aí, Lenara, Roberto acabou de dizer que o ano passado que já foi esse ano, 2020, fechou com 200 pontos a competência 2. Gente, perfeito. Competência 3. Aqui sim eu preciso de vocês atentos. Porque você vai ter que selecionar, relacionar, organizar e interpretar o quê? Informações, fatos e opiniões. Isso tudo para quê? Para defender um ponto de vista. Onde é que está esse ponto de vista aqui? É a sua o quê, gente? É a sua tese. Teoricamente vai estar lá na introdução do seu texto. Gente, a competência 3, ela se preocupa com o projeto de texto. O que é o projeto de texto? É aquele texto estratégico. O que é um texto estratégico, professor? Vou dizer agora, gente. Um texto estratégico é aquele que você não deixa informações subentendidas, não deixa informações não concluídas e não deixa informações, digamos assim, sem explicação. Pronto. Tudo que você iniciar nos parágrafos, você finalize. Então, vou citar aqui um filósofo X, se for da educação, um Paulo Freire, não sei o quê, um Vygotsky, um Chomsky. Vou citar aqui a Caverna de Platão, vou citar o Rousseau, né, com o Bom Selvagem. Beleza. Só fiz citar e joguei aí, sem contextualizar. Gente, não adianta. Então, se eu vou citar essa galera, se eu for falar com essa galera, eu vou ter que contextualizar. Tá bom? Então, tem que relacionar, tem que organizar, tem que escolher os seus argumentos. Não eu não sei quem foi que disse aí, que quando se aproxima das 30 linhas, já fica nervosinha, porque tem muita coisa para falar. Quem foi que falou aí? Foi Roberta? Eu não sei quem foi que falou, mas eu vi esse comentário lá em cima. Pronto, foi Larissa. Larissa, isso acontece porque você ainda tem que selecionar só as informações necessárias para o seu tema. Já vou logo dizer, não tem como você falar de tudo. Não tem. Então, escolha 2 ou 3 informações que você domine e bola para dentro. Bola para cima. Porque aquelas informações você domina. Então, mas eu podia colocar isso. Eu também podia colocar aquilo. Vai surgindo, né? Quando você começa a escrever, começa a surgir ideia de todo canto. Aí podia falar disso, eu quero falar daquilo, quero falar... Aí, acaba, respire, pare. Respire fundo. Peraí, eu só tenho 30 míseras linhas, não posso falar de tudo, e vai ter que caber nessas 30 linhas aqui. Então, o que é importante para o meu texto? Essa, S, pronto, o resto descarta. Nem olhe, nem lembre mais. Beleza? Essa é a tática. Tá bom? O pessoal aí, ó, principalmente lá de Riacho, né, também, e os daqui, gente, eu ainda vou dar essas competências todas separadas. O que pode e o que não pode em cada uma delas. Estão entendendo? Então, me deu o retorno aí de vocês. Pessoal, competência 4. Demonstrar conhecimento de quem, ó? Dos mecanismos linguísticos necessários para quê? Para a construção da argumentação. Gente, nada mais é do que você usar, dentro do seu texto, entre os parágrafos, os elementos de ligação. Às vezes, eu nem sei como começar. Quando começo, surgem muitas ideias na minha cabeça. Geralmente é assim, viu, Larissa? Geralmente o grande problema, ou às vezes um dos principais problemas, é quando eu vou começar o texto. Na começada do texto,
é que o negócio empaca. Mas depois que começa, tudo começa o quê? A fluir. Jefinho, como é que tá nosso horário? Por favor, se pronuncia aí. Já são 8h30. Termina a competência 5 e a gente encerra. Pronto. Eita que a conversa tá boa. Quando a conversa é boa, o negócio passa ligeiro, viu? É sim. Então, gente, 200 pontos, também posso zerar? Pode, aquele texto emaranhado de palavras, sem nenhum conectivo, sem sequer alguns conectivos dentro do próprio texto. Então, é muito complicado. Mas se tem a diversidade, às vezes causou algum desconforto em alguns professores, o que seria muito e o que seria pouco. Depende do número de mecanismos linguísticos. Por exemplo, num texto de 10 linhas, eu repito a palavra pessoa 5 vezes. É muita repetição, gente? Ou não? É muita, não é? Agora, num texto de 30, eu faço a repetição da palavra pessoa 5 vezes. É muito? Não é muito. Então, nessa competência 4, ela trata dos mecanismos de ligação e das repetições. Mas aí a repetição muito, pouco, esporadicamente, vai depender do tamanho do seu texto. Se o texto ele é muito grande, eu repeti a palavra 5 vezes, não tem problema. Agora, se o texto é bem pequenininho, você repete a palavra 5 vezes, na mesma linha você repete o quê? 3 vezes. Cara, aí também a gente não pode abusar da sorte, né? Beleza? Próximo, a competência 5. Essa eu acho a mais charmosa. Aqui é mais completa. Aqui é mais fácil de atingir 200 pontos. Essa daqui, o Enem disse assim, ó, para você não zerar sua redação, entre com 200 pontos, é a mais fácil. Gente, elaborar a proposta de intervenção. Ou seja, para o problema o quê? Abordado. O problema abordado está lá na temática do texto. Demonstrando também respeito aos direitos humanos. Antigamente, vou falar antigamente, vai dar a impressão que eu sou velho. Mas outros Enems, se você desrespeitasse os direitos humanos, a sua prova era zerada. Aí viu-se que não era bem assim, estava prejudicando o aluno, então optou-se só, se você desrespeitar os direitos humanos, só é zerado a competência 5. Só a competência 5 é zerada. Walter colocou, na minha opinião, a parte ruim na redação é o fato de que, quando começa, aí fica interessante. E começamos a desenrolar, temos que ficar esperto para não passar o limite de linha. Exatamente, Walter, exatamente. Mas aqui, gente, nessa competência 5, aqueles 5 elementos que vocês já estão acostumados. Ó. Agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento. Lembrando que o detalhamento pode ser de qualquer um desses 4 anteriores aqui. Eu prefiro detalhar o agente. É mais fácil. Por exemplo, o governo federal, vou detalhar ele, que é responsável pelo bem-estar da população. Já detalhei, ó. A escola, que é responsável por formar cidadãos críticos, já detalhei. A família, que é responsável pelo bem-estar dos filhos, já detalhei. Tá vendo como é mais fácil detalhar o agente? É mais fácil. Mas isso não quer dizer que não possa detalhar outras coisas. Beleza? O mais difícil é detalhar o efeito. Porque quando você detalha o efeito, é como se fosse o efeito do efeito. Entendido, gente? Esse é um dos maiores problemas para mim. Galera, bateu 8h30. A conversa está muito boa. Participação excelente de vocês. Parabenizo todos vocês pela participação. Que bom que vocês estão participando. Bateu o nosso horário. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me dê o feedback aí se gostaram, se entenderam, se tiveram dúvida. Qualquer dúvida, se não deu tempo para perguntar hoje, anota aí no cantinho. Próxima aula vocês fazem para mim a pergunta. Mas já colocaram aí aula show, aula top, sua aula de massa. Que bom que vocês estão gostando. Pessoal aí, todos interagindo, graças a Deus. E, como diz a história, né, gente?
Vamos que vamos. Daqui a pouco eu devolvo as redações de vocês. Daqui a pouco essa semana, não é agora não, viu? A pensar que é agora não. Não vou fazer essa promessa não, que eu não vou cumprir. E logo, agora daqui a pouco vai estar outro tema lá no grupo de vocês, viu, gente? Cheiro no coração. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.